Bem-vindo a este canal da Primeira Igreja Batista dessa cidade de Ilhéus, essa linda cidade de Ilhéus. Quero dizer a você que já está conosco, que dê o seu joinha, deixe o seu like. Você que ainda não está conosco, está passando por aqui, se inscreva, ative o sininho e libere as notificações para receber todo o nosso conteúdo. Hoje nós vamos continuar o livro de Eclesiastes, nessa reflexão magnífica que Salomão faz sobre a vida. Ele continua com a sua dificuldade sobre a morte, mas as comparações serão com a sepultura. Ele já começa no início do capítulo 9, logo no primeiro versículo, falando sobre os feitos estarem todos nas mãos de Deus. Diz assim Salomão: dediquei o coração a refletir a respeito de tudo isso e cheguei à conclusão de que o justo e o sábio e o que eles fazem estão nas mãos de Deus. Se é amor ou se é ódio, ninguém sabe o que os aguarda. Salomão chega à conclusão de que Deus tem o controle de tudo em suas mãos. Salomão começa a perceber de que não é a sua sabedoria que dita o rumo das coisas, mas Deus não perde o controle do tempo, o controle da história, o controle de tudo. Talvez aquela síndrome que ele tinha, a síndrome do Éden, a síndrome de Adão, comece agora a dar lugar a um melhor entendimento e a sabedoria humana comece a trabalhar em sua mente uma sabedoria divina. No verso 2, Salomão começa a pensar em prazeres. Veja o que ele diz no verso 2. Tudo acontece igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro e ao impuro, o que oferece sacrifício e ao que não oferece, ao bom e ao pecador, ao que faz juramento e ao que não faz. Ele começa a pensar em prazer porque ele pensa assim: como pode todo mundo, todos que são da mesma forma, viverem do mesmo jeito e irem para o mesmo lugar? Então é necessário que haja um diferencial nesta vida aqui. Porque o que Salomão diz aqui no verso 2, ele já disse em outros momentos e de outras formas. Se a gente verificar logo no início do livro, no capítulo 2 de Eclesiastes, no verso 14, ele vai dizer assim: os olhos do sábio o dirigem, mas o tolo anda na escuridão. Porém percebi que o destino de ambos é o mesmo. Salomão precisa então achar uma maneira diferente de viver aqui nesta terra como justo, já que ambos vão para o mesmo lugar. E talvez você esteja perguntando assim: mas como pode? Justo e injusto vão para o mesmo lugar? Todos vão para o céu? Salomão não está falando de céu ou inferno. Salomão está falando exatamente daquilo que ele mais teme. Ele está falando da morte. E ele tem dificuldade em ímpio e justo irem ambos para a sepultura. E é de sepultura que ele está falando. Este é o lugar que Salomão está dizendo aqui neste texto. E é isso que vai conduzir ele aos outros versículos posteriores, e ele vai falar então, discorrer então sobre uma maneira diferente de viver nesta terra, uma maneira mais prazerosa. Veja o que ele diz no capítulo 3, no verso 20 do capítulo 3. Ele diz exatamente assim: todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos retornarão ao pó. Você percebe que ele está falando então da sepultura? Não há uma distinção de céu e inferno aqui para Salomão. O que o assusta é exatamente deixar os prazeres, todas as alegrias e toda a sua fama desta terra aqui. Talvez a gente viva assim. Talvez a nossa dificuldade
de viver uma vida com Deus aqui para ir para o céu é exatamente de se desprender dos prazeres dessa terra. E Salomão vai discorrer sobre prazeres exatamente porque ele tem receio, ele tem medo, ele tem dificuldade de que injustos e justos compartilhem da sepultura de igual forma. Nos versículos posteriores, então, verso 3, ele diz assim: este é o mal que há em tudo que se faz debaixo do sol. O mesmo acontece a todos. Além disso, o coração dos homens está cheio de maldade e de insensatez durante toda a vida. No final, eles se juntarão aos mortos. Como pode, então, mesmo aqueles que estão cheios de insensatez, irem para o mesmo lugar daqueles que buscam justiça? Para Salomão, há um mal em todos irem, então, para a sepultura. É por isso que ele vai discorrer sobre a vida e a alegria e os prazeres da vida. Veja a comparação que ele faz, que parece destoar da comparação ética que nós temos nos dias de hoje. Parece destoar de uma vida honesta acima de tudo. Porque uma vida honesta acima de tudo vai preferir morrer do que viver de maneira indigna. E ele faz a comparação de dois animais, como quem diz: é melhor ser pequenininho e vivo do que ser grandão e morto. Parece que Salomão está negociando todas as coisas que tem na sua vida para que ele possa viver prazeres desta vida. Vejam então o verso 4. Diz assim: a esperança para todos os que estão entre os vivos, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. O leão tem a ideia da ferocidade, da imponência, até o temos como o rei da selva. O cão ou o cachorro é aquele que tem que ficar todo o tempo sendo o capacho do seu dono. Mas para Salomão, se estiver vivo e vivendo os prazeres desta vida, é o que importa, mesmo que seja como um cão. Mas não adianta ser o rei, e aí talvez seja uma comparação direta a ele, que é rei, mas que também irá para a sepultura, assim como qualquer mendigo, como qualquer pedinte, como qualquer pessoa pobre ou como qualquer assaltante marginal da sua época. Ele pensa: como pode o rei e o bandido irem ambos para a mesma sepultura, para o mesmo lugar, para o pó, retornar para o mesmo pó? Se Salomão pudesse, talvez fizesse do seu corpo um pó de ouro para distinguir do pó do barro de Adamá, da terra vermelha que todos os homens foram feitos. Por isso, talvez, ele faça esta comparação entre esses dois animais. Ele não quer ser um rei morto, prefere ser um leão vivo. Então vai dar conselhos: olha, já que o tempo é curto, então viva bem a vida. O que ele diz no verso 5? Ele diz assim: pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem nada. Não haverá recompensa para eles e não se tem mais lembrança deles. Esse é um versículo muito utilizado para que as pessoas de doutrina espírita percebam que a Bíblia não apoia e não fundamenta vida depois, reencarnação, uma vida atrás de outra vida, para aquele processo que eles chamam de um desenvolvimento, para que as pessoas possam se desenvolver na sua mente e, se viveram uma vida ruim, tenham outra chance de ter uma vida diferente e então o que eles chamam de evoluir. Mas não é isso que a Bíblia ensina.
Este versículo, ele traz esta ideia de que os vivos sabem que morrerão, mas não há um entendimento naqueles que estão mortos. Eles não têm lembrança alguma, não têm recompensa. Mas esta recompensa, no verso 6, vai ficar claro de onde é essa recompensa. Não é uma recompensa de céu ou inferno, mas é uma recompensa de tudo que se faz debaixo do sol, mostrando que Salomão tem este anseio desses prazeres, dessa recompensa, desses valores. Como ele diz no verso 6, o amor, o ódio e a inveja deles desapareceram. Nunca mais terão parte alguma do que se faz debaixo do sol. Alguns sentimentos que Salomão coloca, pelo menos para o grego, era algo que veio como maldição na vida do homem. É interessante que o Novo Testamento coloca alguns desses sentimentos também como obra da carne. Um deles aparece aqui de maneira muito distinta, que é exatamente a inveja, o ódio. Esses não são sentimentos positivos, mas parece que Salomão sente alegria até nesses sentimentos. E ele coloca tudo isso, mas o primeiro sentimento que ele coloca, que para mim não é sentimento, mas parece estar misturado no meio de sentimentos, é o amor. O amor que é uma decisão de ter o outro e de viver o outro. E o amor é a decisão de fazer o bem a alguém. Mas ele coloca aqui misturado com esses sentimentos de ódio e de inveja, talvez um contrapondo o outro, ou talvez simplesmente dizendo, olha, esta vida aqui é cheia desses sentimentos e uma vida fora daqui não terá estes sentimentos. Parece que ele está falando de tese e antítese. Parece que ele está falando de coisas que existem por causa de outras coisas e do sentido da vida. Ele diz aí, o amor, o ódio e a inveja deles já desapareceram. Nunca mais terão parte alguma do que se faz debaixo do sol. É a prova que Salomão não está falando de céu ou inferno, mas de que toda essa recompensa, todas essas questões, são questões de debaixo do sol. Por isso falei no vídeo anterior e iniciei esse vídeo dizendo que Salomão fala coisas desta vida, coisas desta terra, coisas deste mundo aqui, coisas desta vida carnal. E todos esses versículos que ele colocou, esses primeiros versículos, são justificativas ou fundamento para os conselhos posteriores a respeito do prazer. Veja o 7, o 8 e o 9. 3 versículos que ele dá o conselho para esta vida, como o filme Sociedade dos Poetas Mortos, aquela ideia, aquela expressão, carpe diem, aproveite o dia. Um dos comentaristas bíblicos fala sobre isso. Salomão tem uma ideia de carpe diem, uma ideia de, olha, aproveite enquanto você está vivo. E talvez a gente tenha essa ideia todo o tempo da Bíblia sem perceber, quando na verdade o aproveitamento da vida não é de fato como se sente no dia a dia, o prazer carnal, o entendimento de comer, de beber, mas também é uma maneira interessante de olhar o mundo. É uma ótica, é um prisma, é uma maneira de viver bem, de estar em paz. Talvez Salomão esteja dizendo para si mesmo, já que um dia eu vou morrer, então eu quero aproveitar cada minuto da minha vida. É uma maneira, sim, de olhar o tempo, é uma maneira de olhar a vida, é uma maneira de viver numa ótica positiva desta terra. Veja bem, então, os versos 7, 8 e 9. Vai e come com alegria o teu pão, e bebe o teu vinho com o coração contente, pois há muito tempo Deus se agradou do que tu fazes. Sejam as tuas vestes sempre bem cuidadas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
Desfruta a vida com a mulher que amas todos os dias desta vida de ilusão, ou desta vida fugaz, desta vida passageira que Deus te deu debaixo do sol. Sim, em todos os dias da tua vida de ilusão, porque essa é a tua recompensa nesta vida pelo trabalho que fazes debaixo do sol. Salomão fez toda aquela introdução para orientar ou para aconselhar que você deve aproveitar a vida. Tenha cuidado com este conselho, mas não é também um conselho ruim. É um conselho interessante. Talvez seja o momento de mudar a ótica. Talvez seja o momento de mudar a forma de olhar, a forma de pensar. Então, também lembrando do mesmo filme, o filme Sociedade dos Poetas Mortos, eu me recordo da mudança de ótica, da mudança de olhar. Há um momento no filme em que o professor da universidade pede a todos que subam na mesa. É uma universidade religiosa, é uma universidade tradicional, é uma universidade que não aceita comportamentos diferentes. É uma universidade em que tudo tem que estar numa simetria muito grande, em que tudo tem que se encaixar de uma maneira muito séria e certa. E agora um professor de literatura, um professor que está ensinando uma classe, uma maneira diferente de olhar, uma nova ótica, manda todo mundo subir à mesa numa instituição religiosa tradicionalíssima. É óbvio que todos ficaram com muito medo. Mas a partir do momento que subiram as carteiras, perceberam que de fato ali há uma maneira diferente de olhar os cantos daquele lugar. A visão de cima é uma visão diferente. A visão de cima é uma visão mais ampla, é uma visão melhor. Talvez Salomão estivesse buscando isso para a sua vida, dizendo: olhe melhor a vida, olhe de maneira diferente. Já que você vai para a sepultura, aproveite a vida da melhor maneira possível. E o interessante é quando ele diz: goza a vida com a mulher que amas. Ele não diz: goze a vida com as mulheres, uma vez que Salomão, pela lei civil, tinha o direito de ter muitas concubinas e muitas mulheres. Mas ele tem a consciência da lei que diz que não deve haver adultério. E ele ensina: goze a vida então com a. Uma ideia de única, um artigo bem definido. A mulher que ama, porque essa é a recompensa ou o prêmio para esta vida de ilusão, esta vida passageira, esta vida fugaz. E ele vai concluir no verso 10. É óbvio, este capítulo segue com alguns outros versículos, mas nós vamos ficar até aqui no verso 10, que diz o seguinte: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o com todas as tuas forças, porque na sepultura para onde vais não há trabalho, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria. Por isso eu disse: Salomão observa pela ótica desta vida, pela ótica deste tempo. Mas o conselho também não é ruim. Faça tudo o que te vier à mão, conforme as tuas forças. Faça de toda a tua força, com coragem, com vigor. Talvez, se o mundo compreendesse isso, não estaria numa depressão terrível e esta doença não seria a doença do século. Mude então o ângulo de vida. Mude então o prisma, a maneira de olhar. Olhe de cima. Olhe com olhos divinos. De fato, goze a vida. Procure prazeres especiais, mas compreenda que nem sempre o cão vivo é melhor do que o leão morto. O que falta então a Salomão é compreender a morte bem mais do que o que ele compreende a vida biológica. E por isso ele dá tanto valor à vida biológica, talvez porque não compreenda a morte, não conheça os projetos futuros, os projetos divinos
divinos, os projetos de uma vida com o Eterno. Então, na sua maneira diferente de olhar e de viver, você pode ter uma visão mais ampla do que Salomão. Você pode ter um prazer possível aqui nesta vida, mas se este prazer não chegar, saiba, há projetos na eternidade. Há uma vida com o Eterno. Há uma vida com Deus que começa nesta terra aqui. Então, se quer se divertir, se quer sentir prazer, se quer se alegrar, aproveite o conselho do salmista. Se alegre na lei do Senhor. Medite nela dia e noite, porque esse será como uma árvore plantada junto a ribeiros d'água, a qual dá o seu fruto na estação própria. Tenha uma vida organizada com Deus, com uma visão daqui, mas com uma visão mais ampla da eternidade, dos céus. Uma vida com Deus. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser.